Conexão Saúde. Conexão Saúde. A medicina em sua casa, a medicina ao alcance de todos. Vamos conversar sobre sangue na urina, gente, porque ele pode representar várias coisas. Pode ser desde um problema no trato urinário, desde os rins, bexiga, uretra, até outras coisas mais complicadas, até mesmo um câncer e por aí vai. Vamos conversar com o nosso querido urologista, Dr. Francisco Coutinho. Como vai, Dr. Coutinho? Bom dia. Bom dia, Rafael. Um abraço. Muito bom estar aqui. Prazer é sempre nosso. Vamos lá, Dr. Coutinho. É um assunto que, se a gente falar assim, sangue na urina, é muito vago. Pode ser um monte de coisa. Começa a esclarecer pra gente aí o que pode ser e quais são as principais causas da origem de sangue na urina. Muito bem. Primeiramente, a gente tem que ter a consciência de que a presença de sangue merece sempre atenção. Seja o sangue nas fezes, seja o sangue no mamilo, o sangue na própria vulva, na vagina, né? O sangue nos carros. Então, a presença de sangue, como você bem falou, pode ser nada demais, mas pode ser realmente alguma coisa muito séria. Então, sempre que você tiver o sangramento na urina, o paciente precisa procurar o atendimento médico, principalmente o atendimento urológico. São muitas as causas. Você pode ter desde uma cistite, que nós chamamos de cistite hemorrágica, aquele paciente que a urina estava ardendo, cheirando mal, toda hora indo ao banheiro, e aí de repente começa a urinar sangue. Normalmente ele chama chamada cistite hemorrágica. Nada demais, o antibiótico vai curar e vai melhorar. Você pode ter a presença de cálculo renal, o indivíduo está eliminando uma pedra, um cálculo na bexiga, um problema de próstata, até um problema benigno da próstata pode também causar. Mas nós temos as doenças oncológicas, o câncer, né? E o câncer de bexiga e o câncer de rim são os principais causadores de sangramento na urina de causa oncológica, né? A maioria das pessoas que sangram na urina não precisam ficar apavoradas, porque na grande maioria dos casos não é nada de grave, mas precisa ser investigado. Quando for uma coisa pontual, né, doutor Coutinho, não é tão assustador. O problema é se for contínuo, né? Sim, todo sintoma recorrente, ou seja, ele se repete, ele já merece atenção. Mas o fato de um sangramento vivo, tá? Mesmo que ele apareça, ele apareceu agora e não apareceu mais, ele precisa sim ser investigado, principalmente o sangue vivo. E principalmente ainda se esse sangramento não veio acompanhado de nenhum outro sintoma. Ou seja, ele não teve uma crise renal e urinou sangue, ele não teve os sintomas da cistite, como eu já falei anteriormente, e aí urinou sangue. Se ele chegou no banheiro e sem ter nenhum tipo de sintoma, urinou sangue vivo, ele merece sim uma investigação bem detalhada. Ô doutor Francisco Coutinho, quais são as doenças que mais podem causar, o senhor falou aí da cistite e tal, mas que mais podem causar esse sangramento? Tem aí vários fatores, por exemplo, uma anemia pode causar um sangramento na urina? Não, bem, a anemia não pode causar um sangramento na urina, e também dificilmente um sangramento na urina vai ser de tamanha monta que leve a uma anemia, tá? Mas, por exemplo, os casos mais comuns são realmente as infecções urinárias que geram um pequeno sangramento. Aqueles pacientes que usam anticoagulante, né, que remédio para aspirina ou remédio para coagulação, eles estão mais sujeitos. Às vezes um sangramento que seria mínimo e imperceptível se torna mais vultuoso. Agora, o sangramento sem sintomas, o principal causa é o tumor de bexiga, que se pega na fase inicial, a cura é total, mas se for um caso mais avançado, você tem aí um desfecho muito desfavorável para o paciente. O tumor de bexiga, ele é muito comum, doutor Francisco Coutinho?
Muito comum. Ele é muito mais frequente do que nós imaginamos, tá? E nós, hoje em dia, estamos muito sujeitos a fatores que são facilitadores do câncer. Então, nós usamos muitos alimentos industrializados, adoçantes, o tabagismo, o cigarro é a principal causa de tumor de bexiga. É mesmo? Então, a gente pensa só no tumor do pulmão, mas o da bexiga é muito frequente. Por que tem essa ligação, doutor Francisco Coutinho? São fatores, a química do cigarro, toda o rim e a bexiga é um grande filtro, né, do corpo. Então, todas essas substâncias que são tóxicas, elas vão passar pelos rins, e na bexiga é onde ela fica em maior tempo em contato. Então, você lembrar que você vai urinar 5, 6 vezes por dia. Então, você fica lá 3, 4, 5 horas com aquela urina parada dentro da bexiga. Então, o contato de substâncias nocivas com uma área, ela é maior na bexiga, por isso você tem uma maior facilidade de causar essas alterações cancerígenas. Você falou da infecção urinária, doutor Coutinho. A infecção urinária ela é realmente algo bem comum. Quais são as principais causas da infecção urinária? Eu já ouvi falar, e aí por isso é bom a gente, falar sem tabus sobre a urologia, que, por exemplo, ficar muito tempo sem ter relações, quando volta pode causar a infecção urinária, não fazer a higiene correta pode causar infecção urinária. São verdades ou são boatos? São apenas coisas do popular, doutor Coutinho? Não, tem muita coisa aí que é verdadeira, assim. Eu acho até que a infecção urinária, ela merece um programa só para ela, porque a gente pode passar um dia inteiro falando de infecção urinária, que realmente acomete muitas pessoas. Ela pode variar desde uma infecçãozinha simples a uma infecção mortal. Vários fatores levam à infecção urinária, seja na paciente mais jovem, por exemplo, na chamada cistite de lua de mel, que ela tem uma relação e ela desenvolve infecção, seja nas mulheres mais idosas, que já tem a queda dos hormônios, então a proteção da bexiga também é pior, elas acabam desenvolvendo mais infecções urinárias, seja nos homens que têm problemas de próstata, ou crianças que têm alterações, malformações, que podem também desenvolver infecções urinárias. Esse é um bom assunto para a urologia sem tabu. Já fica para a próxima, então, já fica pautado, Adriana França e Fernandinha, para a gente falar sobre a infecção urinária. Para a gente encerrar esse assunto, a hematúria, né, que é o nome que a gente está falando aí sobre o sangue na urina, se acontecer com a pessoa, não deve se preocupar tanto, não se assustar tanto, mas se for recorrente, a recomendação então é procurar um médico, doutor Coutinho? Exatamente. Então, a hematúria, como você bem falou, né, que é o sangue, o nome que nós damos ao sangue na urina, ela pode ser macroscópica, quando ela é visível, ou microscópica, só aparece no exame de urina. E aí você tem que fazer vários exames. A ultrassonografia, ela é mandatória, alguns exames especiais de urina, a ressonância magnética, a tomografia. Então, o médico vai definir qual é a sequência de exames necessárias. Mas, como você bem falou, não é motivo de desespero, mas um motivo de atenção, como o indivíduo que escarra um sangue ou o indivíduo que vai evacuar nosso papel e tem sangue. Tem que investigar. Pode ser uma fissura, uma hemorroida, pode ser um tumor. Então, tudo isso serve para qualquer eliminação de sangue do organismo. Ô, doutor Coutinho, a mulher, ela deve ir ao ginecologista a cada 6 meses, não é isso? Para o homem, também ele deve ir ao urologista com uma certa frequência? Sim, Rafael, o urologista, depois do cão, é o melhor amigo do homem. Eu sempre falo isso. O homem tem que ir desde a mais tenra idade. E o uísque, doutor Coutinho? Se o indivíduo não sente absolutamente nada, uma vez por ano. E o uísque, doutor Coutinho, ele também é um grande amigo do homem? Já diria o Vinícius de Moraes, ele é o cachorro engarrafado? É verdade. Então completa, o homem deve ir de quanto em quanto tempo ao urologista, perdão de cortar? Não, então, o homem que não tem sintoma nenhum, nem risco nenhum, uma vez por ano é suficiente. O homem que tem sintomas, o homem que tem uma história familiar de câncer de próstata, ou da raça negra, ou obeso, ele deve ir a cada 6 meses para poder ter um controle mais cuidadoso dos sintomas. E hoje lembramos que os homens muitos têm alguma dificuldade de ereção, e aí faz com que
que a visita regular ao urologista é muito boa, porque é ele que vai ser ali a pessoa com quem o indivíduo vai se abrir, porque é um assunto que normalmente ninguém abre para outras pessoas, a não ser alguém de muita confiança, e no caso é o médico. Ô, doutor, gente, você que quiser, o doutor Coutinho, só tem um risco: você se apaixonar. Eu mando flores toda semana pro doutor Coutinho. Querido doutor Francisco Coutinho, brilhante urologista e urologia sem tabu, que é aquela do caule, né, doutor Coutinho? A gente não pode contar no ar, né, da rosa, né, na hora do exame, não tem? Exatamente. A gente não pode contar. Cuidado. Querido doutor, um abraço grande, obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez, tá bom? Tá bom, um abraço, prazer enorme mais uma vez. Sempre é bom a gente falar e é sempre bom a gente esclarecer esse povão, e assim também, né? De maneira descontraída, de maneira leve. Doutor Francisco Coutinho mais uma vez aqui no nosso Rádio Saúde.